O E-Notícia está de volta. Hoje a gente está falando sobre o mercado de trabalho e o envelhecimento da população brasileira. E nesse bloco eu converso com a Glauciane Hilário. Ela é psicóloga, especialista em gestão de pessoas, em gerontologia, tem experiência em mais de 20 anos em recursos humanos, é professora também da PUC-Rio, num projeto que se chama Mais 50, PUC Rio de Janeiro mais 50, é isso, né, Glauciane? PUC Rio mais 50. PUC Rio mais 50. E é fundadora e CEO também do RH 40+, é uma plataforma também para unir empresas e profissionais que já passaram dos 40 anos. É isso. 40 anos é considerado já idoso, velho, terceira idade? Por que 40, Vamos Glauciane? lá, antes de mais nada eu quero agradecer. A gente agradece o convite também. feito. É um prazer estar aqui com você para falar de um tema que eu acho tão importante. No mercado a gente já vê que começa uma exclusão a partir dos 40 anos. E aí essa situação se repete com os 50 e 60, então realmente é uma situação que a gente tem que entender o porquê que esse mercado começa a excluir, né? A partir de 40 anos, que na verdade, é um profissional ainda tão jovem. E o que você tem percebido ao longo de toda essa sua experiência? Quais são os motivos para essa exclusão e quais são os antídotos para ela? Então, o que a gente percebe é que os profissionais começam a ser excluídos porque acontece aí uma ruptura tecnológica que traz novos conceitos e esses novos conceitos acabam que fazem com que o profissional de 40, 50 a mais seja excluído. A grande solução, o que você apontaria como caminho para isso? Seria o profissional começar a se reinventar, porque assim, o que eu percebo é que os profissionais ficam muito presos a uma carreira, um plano de carreira tradicional. E esse plano de carreira tradicional ele já não existe mais. Então, hoje você começa a observar que existe a possibilidade de, além de você exercer uma carreira, você também pode atuar em outras áreas que não só aquela carreira que você escolheu. E isso é um grande diferencial. E eu acredito que para que os profissionais consigam atuar em várias carreiras diferentes, é preciso que eles resgatem o instinto empreendedor, que foi esquecido na era da industrialização. Então, resgatar esse instinto empreendedor para que ele possa empreender e criar novas trilhas de carreira. Eu acho que esse é o maior desafio que os profissionais hoje têm dentro do mercado de trabalho e para realmente conseguirem realizar suas carreiras. Porque conforme a gente vai vivendo mais, aquele plano de se aposentar aos 50 e poucos anos e querer descansar, isso não existe mais, isso não faz mais parte da nossa realidade. A gente vai ter que, de fato, ir se reinventando ao longo da nossa trajetória profissional. Isso depende o quê? De um processo de autoconhecimento, de saber o que eu quero para a minha vida daqui para frente? Tem que ter algum tipo de planejamento? Que tipo de orientação você passa? Então, o que eu vejo é que os profissionais, então, a partir do momento em que eles estão fora do mercado, porque enquanto o profissional está no mercado, ele está trabalhando, ele não está preocupado. A partir do momento que ele sai do mercado, ele, primeiro de tudo, tem que entender como é que está ele, como é que ele está naquele momento. Então, realmente, fazer um autoconhecimento e avaliar quais são as habilidades que ele tem naquele momento, o que ele deseja para a vida dele. Então, ele tem a possibilidade de se reinventar e aí trazendo um propósito de vida. Isso eu acho muito interessante e é diferente do que foi aprendido até então. Então, esse propósito de vida, achar esse propósito de vida é muito interessante. E aí o que você observa é que muitas vezes o profissional ele consegue fazer uma atuação, ele consegue voltar, ele consegue se reinventar e não necessariamente ligado ao mercado de trabalho. Quer dizer, o que eu costumo dizer hoje é que antigamente a gente ficava preso aos crachás. Era importante a gente ter um crachá para a gente sobreviver profissionalmente, para a gente fazer as nossas carreiras. O que eu digo hoje para eles você pode até voltar para o mercado de trabalho, mas pense o seguinte, quando você retornar ao mercado de trabalho, se essa realmente é a sua proposta, você entendeu que para você faz sentido, entenda que esse mercado de trabalho, que você precisa se destacar nele. E uma das formas de você se destacar é você priorizando o seu sobrenome. Então, ao invés de você ser um profissional de uma empresa, então, por exemplo, em vez de eu ser Glauciane da RH 40+, eu vou ser Glauciane Hilário da RH 40+. Isso pode ser uma coisa bem
sutil, assim, essa diferença, mas existe uma diferença, porque eu valorizo eu enquanto profissional, que posso estar hoje na RH 40+, posso estar no Programa Empreendedor Sênior junto à PUC, posso estar na iniciativa Hub Diversidade, posso ser professora da PUC Rio Mais de 50, como você citou no início. Então, essa gama de possibilidades hoje ela é possível mesmo para os profissionais sêniores, porque se você observar hoje, como estão os milênios fazem isso de uma forma muito natural. Eles começam uma faculdade, mas ao mesmo tempo estão com os amigos abrindo uma startup, estão com outros amigos gravando um vídeo no YouTube, e eles se reinventam e fazem isso muito bem. Eles não estão presos a uma única carreira. Eu acho que é isso, não estar preso a uma única carreira, é o primeiro grande desafio. Saber que o profissional pode atuar em várias áreas é um outro desafio, e aí ele tem que resgatar o instinto empreendedor, porque é o instinto empreendedor que vai dar a ele essa capacidade de criar essas novas trilhas e a possibilidade de ele atuar em várias áreas diferentes, que não só aquela que, de repente, ele escolheu como a principal. Eu acho que esse é o grande desafio. Quando você começa a pensar nessa ruptura tecnológica, ela traz muitas informações. E, muitas vezes, as informações que ela traz, que os especialistas em futurismo e inovação trazem, nos assustam um pouco, porque eles dizem, olha, a maioria dos empregos vão desaparecer. As profissões elas estão desaparecendo ou estão se transformando. A inteligência artificial vai excluir centenas de milhares de empregos. 65% das crianças de ensino básico hoje vão atuar em áreas que não existem que não ainda. existem. Mas quando você coloca a lupa no mercado, você coloca a lupa e você diz, mas espera aí, o que é um produtor de podcast? O que é um arquiteto de nuvem? O que faz um escritor de conteúdo digital? Porque já são profissões que não existem nas faculdades e que, na verdade, já começam a acontecer. Mas que demandam competências, habilidades que um profissional mais velho tem, né? Por exemplo, quando eu comecei na minha profissão, a internet estava nascendo e eu vi todo esse processo de transformação digital no jornalismo. Não existia YouTube. Agora, eu sei fazer televisão. Se eu sei fazer televisão, que é um veículo, né, da primeira metade do século passado, eu sei fazer YouTube. Vou ter que adaptar alguma coisa, mudar alguma coisa, mas eu, na minha idade, consigo fazer uma coisa super moderna que está aí, né, bombando. Ou seja, é isso, é descobrir que habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida podem ser úteis para as novas tecnologias? Perfeito. Quando você, por exemplo, conhece ou precisa de um profissional que é o técnico de impressora 3D, a princípio, um técnico de impressora 3D também não tem faculdade, mas um técnico de eletroeletrônica, ele pode aprender um pouco mais e aí conseguir atuar como um técnico de impressora 3D. Talvez, por exemplo, o desenvolvedor de blockchain tenha que ter uma expertise de TI anterior, mas muitas outras profissões que surgem, exemplo, um piloto de drone. Pode ser um profissional maduro que trabalhou em alguma área parecida e começa, então, a criar essas habilidades para pilotar drone. Vários cinegrafistas nossos aqui, não só na Rede TV, mas em outras emissoras também, aprenderam a pilotar drone para fazer imagens. Então, essa reinvenção é que os profissionais precisam buscar, e é possível, porque ele não fica só preso a uma recolocação. O que você está dizendo é que a tecnologia não é uma barreira? Não é uma barreira, pelo contrário, ela abre portas. Ao mesmo tempo que empregos vão desaparecer, outros, como eu acabei de citar, alguns vão surgir. E aí o profissional precisa ter essa mente aberta de que é possível ele se reinventar, mesmo com a tecnologia. O que eu observo é que, se a gente for fazer um histórico de evolução das capacidades que eram exigidas, as nossas capacidades que eram exigidas, então, por exemplo, voltando à era da industrialização, a capacidade física era muito exigida. Na era digital, a capacidade intelectual passou a ser muito exigida. Agora, com o avanço da tecnologia e a automatização da maioria dos empregos, uma outra capacidade começa a surgir e nessa os sêniores têm vantagem, que é a capacidade emocional, que é onde entram os software skills, que hoje muitas empresas exigem, como adaptabilidade, flexibilidade, negociação, resolução de problemas, a criatividade. Então, assim, você vê que são competências que, a princípio, a gente ganhou
ao longo das nossas carreiras. A gente aprendeu a fazer isso. Enquanto que os milênios, eles estão em desenvolvimento, eles estão aprendendo, mas a gente já tem isso. E isso vai ser o grande diferencial. Porque lá na frente, o que as empresas vão passar a exigir vão ser justamente essas competências que a gente chama de competências comportamentais. E os profissionais sêniores, eles estão bem, eles ficam bem. Eles não precisam se preocupar com isso. E em que áreas do mercado de trabalho, pelo que você vem observando, esse tipo de habilidade já dá para ser empregada? As empresas já começaram a perceber isso? Já começaram, de alguma forma, a valorizar o profissional mais sênior? Ou ainda aquela questão do preconceito que a gente falava lá no começo está muito latente? Infelizmente, Mauro, existe muita discriminação. É claro que, como todo o processo que está no início, algumas empresas já começaram digamos assim, a se reinventar nesse sentido. Então, você começa a ver alguns programas de contratação 50 a mais de algumas empresas, que isso foi no início. Então, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, você tinha programas de contratação 50 a mais, que já é um início e é positivo. Hoje, você já tem empresas grandes, como White, Martins e Vivo, que inclui profissionais 50 a mais. Isso já faz parte, ela nem anuncia, eu incluo profissionais 50 a mais, ela nem anuncia. Porque antes parecia um pouco de marketing, né? Isso. Eu vou colocar ali, principalmente na linha de frente. No bloco passado, o Morris estava falando aqui com a gente sobre as vagas que têm surgido, muito assim ligadas à área de vendas, essa área em que as pessoas se interrelacionam, porque aí o profissional mais velho consegue se relacionar melhor, como você estava falando. Mas eu acho que as empresas estavam usando um pouco isso para mostrar que são inclusivas, que são tão ligadas ao que está acontecendo atualmente. Se elas começarem a fazer isso sem anunciar, aí me parece que é uma política de inclusão mais séria mesmo, né? Exatamente. Você vê empresas como Pricewaterhouse, como a própria PepsiCo, empresas grandes, de grande porte, que começam a incluir e aí trazerem para cargos de gestão, que é o mais comum, porque essa turma fez uma carreira e a tendência é que o profissional alcance esse tipo de nível hierárquico dentro das carreiras. Então, você começa a ver a abertura de vagas para gerências nessas empresas que incluem. Então, a dica que eu dou para os profissionais sêniores é assim, que eles busquem empresas que façam essa inclusão. Porque muitos deles, quando conversam comigo, dizem, não, eu não vou colocar a minha idade no currículo, Cláudia. Eu falei, mas por que você não vai colocar? Porque se a empresa discriminar, eu tenho a chance de fazer a entrevista e lá eu consigo, de repente, digamos assim, vender o meu peixe. Eu falei, olha, você pode até fazer isso, você pode até começar nessa empresa, mas será que vai ser bom para você? Porque se essa empresa não inclui, o fato dela te contratar não significa que ela vai incluí-lo. Então, isso é muito ruim. Então, a dica que eu dou para os profissionais, procurem empresas que já incluam. Porque aí sim ela vai conseguir fazer vai conseguir desenvolver um trabalho junto com você harmonioso, que você vai se sentir incluído. Outro dia eu recebi um currículo de um profissional, um assessorado, que ele fez uma brincadeira com a idade. Eu, particularmente, que sou da área, eu gostei. Então, ele colocou, como é que foi? Foi 23 anos... Não, 20 anos de energia e 23 anos de experiência igual a 53 anos. Uhum. Eu percebi ali bom humor da parte dele, segurança em relação à questão da idade. Então, assim, profissionais, eles precisam assumir a idade que têm. E, assim, se as empresas percebem valor, ótimo, porque aí vai fazer o casamento perfeito. Se não, aí é aguardar essas empresas que ainda não conseguem ter esse olhar de inclusão e ir buscar oportunidades em empresas que façam essa inclusão com os profissionais. Glauciane, agora eu queria abordar com você um pouco do andar um pouco mais de baixo. A gente sabe que no Brasil a maioria dos profissionais tem pouca qualificação, as pessoas chegam no momento da aposentadoria e precisam continuar trabalhando, a renda da aposentadoria não é suficiente para se manter ou mesmo para empreender. O que esses profissionais podem fazer para continuar no mercado de trabalho e o que existe de chance para eles? Então, eu penso que o profissional ele sempre tem que estar atento às novas tecnologias.
A gente hoje tem uma percepção e chama assim que o profissional ele passa a ser um long life learning, ou seja, ele aprende para o resto da vida. O profissional que sempre está em busca de conhecimento e sempre aprendendo é o profissional que mais tem chance de continuar no mercado, até para que ele consiga se reinventar dentro dessas profissões novas que surgem. Porque se aquela profissão dele, por algum motivo, deixou de existir ou se transformou de uma forma que ficou muito automatizada, então o ideal é que o profissional entenda que é possível ele criar novos caminhos, e aí entra de novo a questão do instinto empreendedor. O empreendedor não que abre um negócio, mas o empreendedor que empreende principalmente nele mesmo, empreende na carreira dele, porque se ele começar a empreender na carreira dele, ele vai observar que há sempre chances de atuação, mesmo que não seja aquela atuação tradicional que ele sempre atuou e conheceu. Então, a chance que ele tem de continuar é quando ele está sempre ali aprendendo, estudando, se atualizando e vendo esse andamento da tecnologia junto ao mercado de trabalho. Você acha que também é responsabilidade do poder público implantar algum tipo de política que ajude a manter esses profissionais por mais tempo nas empresas ou a recontratar, recolocar esses profissionais? Eu acho que as políticas públicas sempre ajudam, mesmo que talvez não seja o ideal, digamos assim. Se eu fosse te responder, você acha que é o ideal? Você, olha, talvez o ideal não seja, mas todas as políticas públicas, de alguma forma, elas ajudam nessa inserção do novo olhar. Então, a partir do momento que ela traz essa contribuição junto às empresas, e as empresas em algum momento despertam que ter profissionais sêniores é uma vantagem competitiva, porque você passa a ter habilidades diferentes no mesmo ambiente de trabalho, você passa a ter a conectividade da geração mais nova, e você passa a ter a experiência, a resiliência e todas as características, né, todas as habilidades de um profissional mais sênior. Então, essa é o ideal para que as equipes, enfim, consigam atingir seus resultados. Então, eu acho que sim, eu acho que pode ajudar, sabe? Acho que as políticas podem ajudar. E me parece que, estrategicamente, tanto do ponto de vista empresarial como do ponto de vista do país, é preciso ter um olhar urgente sobre essa questão pela questão do envelhecimento da população, ou seja, a gente vai ter cada vez menos jovens no mercado de trabalho e cada vez mais pessoas a partir dos 40, 50 anos, isso na nossa população e também, como reflexo disso, no mercado de trabalho. Se a gente não começar a olhar para isso agora, em termos de política pública, de pensar a nossa economia como vai ser daqui a 20, 30 anos, a gente pode se complicar no futuro. Em 2030, de acordo com o IBGE, o nosso país, que ainda é um país jovem, passa a ser um país envelhecido. Então, isso é um dado bem interessante e importante para o mercado de trabalho e para todos nós. E 2030 está aí. Amanhã. Daqui a 10 anos, né? E se a gente não começar a pensar hoje nisso... Amanhã. E tem um outro dado que eu trago, baseado nisso, que em 1960, a gente tinha, em média, 20 mil pessoas com 100 ou acima de 100 anos. Hoje, nós temos quase 600 mil pessoas. Então, algumas pessoas me dizem, não, mas essa questão do processo de envelhecimento não é para todos, porque existem diferenças, né, das questões da população. Socioeconômicas, que determinam também a longevidade da pessoa. Mas aí você, quando olha esse dado, você percebe que não, o processo de envelhecimento mudou, estamos vivendo mais. A impressão que eu tenho é que de tempos em tempos a gente ganha mais uma década de vida. E aí isso não foi avisado aos profissionais mais sêniores, eles não sabiam que teriam mais 2 ou 3 décadas pela frente. Daí toda essa dificuldade de entender toda essa mudança, que inclusive impactou nessa questão. Então essa é uma situação para a gente pensar com muito cuidado. O processo de envelhecimento, ele também sofreu os impactos da tecnologia. Então a gente não tinha uma noção que a gente poderia chegar até 100 anos bem. Porque você não chega mais acamado, você chega a determinada idade, 80 anos, 90,
você chega bem. Claro que uns chegam muito melhores, outros nem tanto assim, dependendo da área de atuação. Então, se você for pegar o pessoal da área rural, é mais castigado, mas de uma forma geral, tanto as populações menos favorecidas quanto a população mais favorecida, a idade ela se prolongou. E isso é um dado para todos nós ficarmos atentos, porque isso é uma realidade e isso é em escala global. Isso é no mundo todo. No mundo todo estamos envelhecendo mais. É um bom sinal, mas que desperta para uma realidade nova que precisa ser transformada a partir de agora. Exatamente. Você falou das habilidades, né, que o profissional tem, essa questão da inteligência emocional. O que ao longo da carreira um profissional pode desenvolver para ser longevo também profissionalmente? Que tipo de habilidades são interessantes nesse momento? Porque a gente sabe que a tecnologia ela vai mudando tanto que depois ele vai precisar ir correndo atrás também. Eu diria que né? uma das principais é a adaptabilidade. Conseguir se adaptar a situações diferentes. Porque a cada momento surgem situações diferentes. E essa transformação ela se dá de uma maneira muito ágil. Então, essa agilidade, ela precisa ser acompanhada pelo profissional. Então, a adaptabilidade, eu acho que é digamos, uma habilidade muito importante. A flexibilidade também, porque a forma de trabalho pode mudar. E aí, como é que ele se adapta, né? E, ao mesmo tempo, é flexível nessa nova forma de atuação. Você vê que, em 2017, foi incluída na CLT o home office. O que é o home office? Então, assim... É um novo tipo de trabalho. Trabalhar então, o profissional, em casa, né? exatamente, o profissional precisa se adaptar a essas novas mudanças, né? Então, isso eu acho que, essas duas características eu acho que são importantes, bem importantes. E a capacidade de resolver problemas. Essa capacidade de resolver problemas, ela é muito exigida, por exemplo, nas startups. As startups requerem isso muito, muito, muito. E assim, tanto a capacidade de resolver problemas quanto a criatividade são duas habilidades muito exigidas pelas startups e que o profissional mais sênior pode começar a desenvolver também, porque é isso que vai começar a ser exigido dele para os próximos desafios. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu já fiz para o Morris no primeiro bloco, eu quero saber a tua opinião. O que você acha que precisa mudar na nossa sociedade para que ela se torne mais amigável às pessoas com mais idade? Ou será que a gente vai ter que esperar que os mais velhos sejam maioria para a sociedade mudar? Eu acho que as iniciativas que começam a acontecer, certamente é uma forma de começar a trazer essa mobilização. Então, por exemplo, quando você vê uma universidade que começa a trabalhar com pessoas acima de 50 anos, que é a iniciativa da PUC Rio Mais de 50, você vê, opa, tem alguma coisa aí diferente. Por que essa universidade está trazendo esse olhar? Quando você vê iniciativas como o Programa Empreendedor Sênior, que tenta, dentro do programa, alocar consultores acima de 50 anos em startups, é uma outra forma de você perceber que tem alguma coisa acontecendo. Quando você vê, por exemplo, o Movimento Longevidade, a qual eu hoje faço parte, dentro do Clube Empreendedor, no Rio de Janeiro, a princípio o Clube de Empreendedor são para empreendedores, e eles resolveram trazer um movimento longevidade para dentro de um clube empreendedor, aí você começa a observar que as percepções começam a mudar. Porque a gente associa muito o empreendedor, a startup, ao jovem, né? E nunca a quem tem mais idade. É isso. Quando você vê a própria RH 40+, quando eu criei, na época, inicialmente, foi primeiro para provocar os RHs, porque eu já sabia que quando eles escutassem um RH 40+, o que essa empresa está contratando 40+, se a gente começa a demitir com 40. Então, eu acho que iniciativas como essa, de alguma forma, provocam o mercado. E começa, naturalmente, o mercado começa a entender que ele também precisará mudar. E falar desse tema é importante, né? Trazê-lo à tona, porque começa a despertar uma consciência. Isso. E você vê, por exemplo, no Rio, acredito que em São Paulo também, já tem muitos eventos
voltados especificamente para profissionais 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. E isso está de uma forma tal que realmente esse barulho começa a despertar esse interesse pelo mercado, porque o mercado, então, é isso, ele começa a ficar curioso, o que está acontecendo? Por que tantos eventos? Por que se fala disso? Porque, assim como a diversidade, como a gente falou anteriormente, quando você começa a trazer iniciativas voltadas para ela, o mercado, de alguma forma, ele começa a entender que precisa fazer alguma coisa. Glauciane, eu quero te agradecer muito, o tempo voou, muito obrigado. Esse é um tema super importante. A notícia hoje tratou da questão do mercado de trabalho e o envelhecimento da população brasileira. No primeiro bloco a gente teve aqui o Morris Litvak, da Maturi Jobs, e agora, nesse bloco, a Glauciane Hilário, da RH 40+. O Notícia fica por aqui. Essa entrevista e todas as outras você pode assistir no site do nosso programa, no portal da Rede TV e também no Twitter e no Facebook. Eu agradeço muito a sua companhia e até a semana que vem.